E a pressão alta, por exemplo. A pressão alta já é um agente inflamatório. Quem já tem uma pressão alta já causa um cisalhamento endotelial. Começa a romper essa camada endotélio, né? Aquela camadinha de células. Começa a romper pela própria pressão que está lá dentro da artéria. E por que dá pressão alta? Aí tem umas 10 causas, tá? Hipotireoidismo, ácido úrico elevado, falta de magnésio, falta de vitamina D, enfim, uma série de coisas. Ou falta, ou patologias mesmo, que causam diabetes, por exemplo, né? Então, o enrijecimento da artéria, por exemplo, também. Se a artéria não tem mais elasticidade, ela não tem complacência. Se não tem essa complacência, ela fica dura e com o volume sanguíneo lá, ela não tem aquela dilatação. Fica dura, enrijecida e ocasiona a pressão alta. Tá? O diabetes, como eu falei, mesmo antes de deflagrar o diabetes, somente com o aumento da insulina já está se iniciando um processo inflamatório. Então, o médico convencional pede o que de exame? Glicose, né? Às vezes uma hemoglobina glicada dessa paciente mesmo. Não pediram insulina. Quando eu pedi, estava 11. Mas está dentro do valor de referência. Mas nós, na medicina integrativa, a gente não vê valor de referência, a gente vai ver valor ideal. O valor ideal da insulina é de 2 a 5, não 11. Então, está mais que o dobro do que deveria estar. Então, a própria insulina está iniciando já um processo inflamatório, porque a insulina é um hormônio que, em doses adequadas, níveis ideais, ele é ótimo, inclusive para cicatrização. Mas quando está alta, ela se torna um hormônio inflamatório. E a hemoglobina glicada. Quando a hemoglobina está glicada, o sangue está caramelizado, né? O que é glicação? É quando uma proteína se junta à glicose, com o calor do corpo, ela glica, né? Você não faz aquele... Espero que não, né? Porque se você entrar no DSC, você nunca mais vai fazer calda de caramelo com açúcar, né? Isso daí não entra lá, não. Porque senão você vai ficar com a hemoglobina glicada alta, né? O que é? Hemoglobina é uma proteína, a glicose que se ingere é o açúcar, né? Então a glicose com a hemoglobina, que é uma proteína, glica, gruda, né? Fica viscoso o seu sangue, né? Fica um caramelo. E ele fricciona o endotélio, causando, então, essa lesão e vai predispor à infiltração do LDL, vem o macrófago, vem células espumosas, e essas células espumosas que aumentam o volume das placas, que causam o entupimento das artérias. Outro fator, também outro agente agressor, é a própria obesidade. Então, o obeso, né, o tecido adiposo, produz as adipocinas inflamatórias, que são substâncias produzidas, né, pelas células do tecido gorduroso, os adipócitos, que vai causar essa inflamação subclínica crônica. Olha quanta coisa aí que talvez você... o médico me falou que eu tenho esse problema e agora eu vou ter que tomar remédio. Mas se você pensar assim, poxa, se a doutora aí está me explicando as causas que ocasionam esses problemas cardiovasculares, e se eu emagrecer? E se eu parar de comer alimentos inflamatórios? E se eu diminuir minha diabetes, né? Mudando minha alimentação? E se eu começar a evitar as toxinas? Será que não vai melhorar o meu problema? Vai sim. Só que você não sabe como fazer. Mesmo eu ensinando aqui, olha, eu tenho quase 1000 vídeos no YouTube. Né? Há anos que eu venho falando e as pessoas realmente não sabem. Por isso que eu criei o DSC, para te pegar na mão e te conduzir ao caminho certo. Depois, mais para frente, eu vou explicar como que funciona esse DSC. Então, quanto mais inflamação, mais chance de desenvolver essas placas de gordura. Risco cardiovascular tem íntima relação com a inflamação. Inflamação, risco cardiovascular, tá? E como que você vai desinflamar? Não é só mudando a alimentação, é gerenciando o estresse, porque quando o cortisol está alto, ele aumenta a insulina. Cortisol alto inflama seu corpo. E o sono? Quem não dorme, tem uma série de estudos que comprovam que pessoas que dormem mal infartam mais. E não por coincidência,
No programa de desinflamação que eu criei, vamos gerenciar estresse, vamos cuidar do seu sono, vamos melhorar a sua alimentação. E tem gente que tem micro despertares também, nem percebe, né? E no outro dia está cansado, mas pensa que dormiu a noite inteira. E fica sem energia, fica irritada. E durante o sono, o seu sistema simpático desliga. O sistema simpático é para te dar energia. O sistema autônomo simpático é para fazer tarefas, né? Durante o dia, que você precisa. E o parasimpático? O parasimpático é do relaxamento. Então, você tem que entrar no estado de relaxamento, onde os vasos conseguem relaxar e você consegue descansar e ter um sono reparador. E quando os vasos relaxam, a pressão baixa, né? E por isso nós temos que ativar o sistema parasimpático. Não só para dormir, mas para digestão também, quanta gente com problemas digestivos aí. Porque está sempre ligado no 220. Durante 1/3 da sua vida, seu sistema cardiovascular deveria estar sendo desligado. E as pessoas ficam, né? Com o cortisol, com a adrenalina lá em cima e com o sistema cardiovascular batendo, né? Trabalhando, assim, exacerbadamente. Sem relaxar. Você pode suplementar também, né? Claro, a suplementação entra sim. Não é à toa lá que no programa tem a semana da suplementação. Exercícios físicos. Quem não faz exercício físico não vive de maneira adequada e vive menos. E não é opcional, viu? É obrigatório fazer exercício físico. Qual o melhor exercício para o coração? Qualquer um, né? Que é melhor que nada, né? Caminhadinha, melhor que nada, mas não é o que vai melhorar. Tanto que essa pessoa que eu falei, que teve AVC por pouco no infarto, caminhava todo dia. Não adiantou muita coisa. Então, tem pesquisas mostrando que um sedentário tem um risco cardiovascular semelhante a um tabagista. Tá? Então, é importante. Exercício físico é diferente de atividade física. Atividade física é você varrer a casa, lavar o carro. Isso é um mínimo, não é? Um mínimo. Mas a atividade física é você descer um ponto antes, subir a escada, né? Isso é atividade física. Exercício físico é quando há uma programação de exercícios que vai te trazer condicionamento e melhorar seus índices inflamatórios. Por que será que eu incluí exercícios físicos no programa de desinflamação? O ideal seria a combinação de exercícios de força com o aeróbico para o coração. O melhor exercício de força que existe é a musculação. Dentro do programa DSC, vai ter vários vídeos aí, eu fazendo musculação. E a musculação estimula o quê? Seu corpo a produzir músculos, que vai melhorar sua taxa de metabolismo, citocinas anti-inflamatórias vão ser secretadas, diminui resistência insulínica, estimula a produção de irisina. O que é irisina? Irisina é um hormônio que é produzido pelos músculos durante a atividade física. Os estudos estão aí. Então, não poderia montar um programa de desinflamação se não tivesse exercícios. Melhor memória. E ela é conhecida pela função de modificação metabólica do tecido adiposo branco, que é aquele inflamatório, aquela gordura branca ou gordura amarelada, aquela barriga de chope, né? Essa gordura visceral. E tem a função similar ao tecido adiposo marrom. Então, você tem que mudar do tecido adiposo branco para o marrom. O marrom é do bebê. A gente não pode mais conquistar esse tecido marrom, mas a gente pode virar ele bege. E o tecido bege ou marrom, ele que aumenta seu metabolismo, né? Ele aumenta a termogênese, aumenta a MPK, que é uma via anti-inflamatória, e outras vias também. Não só a MPK, como outras vias anti-inflamatórias. Então, a gente tem que abandonar essa gordura amarela, essa gordura visceral, e transformar ela, e para isso tem algumas técnicas, né? Por exemplo, o exercício, o quente, o frio, o banho gelado, algumas coisas assim para modificar isso. E também aumenta as adiponectinas, que são protetoras cardíacas. Quanto mais gordura corporal e menos adiponectina é formada, mais inflamação, tá?
Então, a adipodectina tem função metabólica, reguladora e sensibilizadora da insulina, no fígado e nos músculos. Então, ela regula a insulina não pode estar alta. E ela atua como citocina anti-inflamatória e vasculoprotetora. Então, ela é uma protetora vascular, tá? Então, tudo isso com exercício físico você vai conquistar. E a musculação faz com que você viva mais e melhor. Diminui gordura corporal, melhorando a composição corporal, melhora a taxa lipídica e previne infarto. E complementando isso com exercício aeróbico, então você vai fazer a musculação, mais exercício aeróbico, que lá eu vou te ensinar o HIIT, já estou contando tudo que vai ser o programa, tá? A gente está terminando essa turma aí, o pessoal já está no HIIT, a gente começa devagarinho, depois vai intensificando. É um programa de 30 dias, em 30 dias você vai se desinflamar. Claro que não tem pílula mágica, tem que seguir o passo a passo e continuar para o resto da sua vida. Mas eu vou te ensinar o passo a passo lá. Então, complementando isso tudo com exercício aeróbico, que melhora o condicionamento físico e a circulação também. Além do que, traz mais capacidade para o sistema cardiovascular e respiratório. Então, você pode fazer o HIIT, pode fazer uma caminhada, pode fazer a bicicleta, pode fazer natação e fazer principalmente o que te dá prazer, mas junto com a musculação, tá? Mais fácil que não te dá prazer também, tá? Porque tem gente que não gosta de nada, mas eu não gosto de bicicleta, nem de caminhada, não gosto de natação, eu não gosto de nada. Então, não vou fazer nada. Não, você vai ter que fazer alguma coisa. Alguma coisa você vai ter que fazer, tá bom? E outro problema são as calcificações nas artérias, né? Estamos falando de problemas cardíacos, tem a gordura, mas tem também o cálcio, tá? Então, aquele cálcio que o seu ginecologista te deu porque você está com osteopenia ou osteoporose, ele fez certo de te dar? Não sei, ele te deu K2? Ah, não, ele só deu cálcio. Então, claro que não fez certo. O cálcio vai para as artérias. O cálcio não tem direcionamento, ele não sabe para onde ir. Então, não adianta ficar tomando cálcio sem a vitamina K2. Alguns estudos demonstram que não só os adultos, mas as crianças também estão com calcificações nas artérias. Até criança, tá? Então, se isso ocorre quando começa a acumular cálcio nas artérias, que é por onde passa o sangue, isso vai causar o quê? Entupimento. Aí as artérias começam a ficar mais rígidas e com isso o coração tem que fazer o maior esforço para tentar, né, bombear mais sangue para passar lá pelas artérias. E o que isso ocasiona? Aumento de pressão arterial, aceleração de formação de placas nas artérias, aumento de risco do infarto do miocárdio. Por que isso acontece? Tudo que aumenta a inflamação no nosso corpo acelera as calcificações das artérias. Alimentação inadequada, industrializados, né, processados, tudo aquilo que não se deve comer. O próprio diabetes também e o leaky gut syndrome. O que é isso? É aquela hipermeabilidade intestinal. Eu vou fazer uma aula sobre isso também. Não dá para dar lives, aulas assim de processo inflamatório sem falar de intestino. É impossível. Sem falar de fígado. Então, a gente vai, ao longo dessa semana, a gente vai falar de tudo isso. E a parede da artéria tem uma musculatura lisa, uma musculatura que expande e contrai, né? Então, expande e contrai, mudando o ritmo, mudando o diâmetro da artéria. Quando o organismo está inflamado, principalmente quando a inflamação chega nas artérias, as células que fazem parte dessa musculatura começam a se diferenciar, formando células osteogênicas, forma que nem o osso, calcifica. São células produtoras de osso mesmo, deixando a artéria mais rígida. E com isso, o que acontece? Tem uma proteína que chamada de matriz GLA-protein, que protege a mineralização das artérias. Essa matriz GLA, ela não deixa a artéria se calcificar, vamos dizer assim, não deixa ela mineralizar. E essa matriz também diminui o acúmulo de cálcio na artéria, aumentando a sua absorção, né? A gente tem que absorver o cálcio, não ficar lá na artéria, no olho, que dá catarata, no rim, que dá pedra no rim.
Os ossos têm que ir para o cálcio tem que ir para os ossos e dentes. E qual que é a vitamina que ativa essa proteína GLA? A vitamina K2, né? Eu dei até uma aula na pós-graduação aí, do primeiro curso de pós-graduação de odontologia biológica de vitamina K2. Eu fui convidada para dar uma aula, porque dá para falar horas da vitamina K2, tá? Mas o tema aqui, como problemas cardiovasculares, então, o que você tem que saber é que a vitamina K2, se for tomar cálcio, ou mesmo se não for, porque o cálcio vem dos alimentos, você tem que tomar vitamina K2, junto com a D3, junto com o magnésio. E as estatinas que eu falei? Tanta gente aí, né? Um médico dando estatina para diminuir o colesterol, sendo que as estatinas inibem essa ativação da matriz GLA prótein pela vitamina K2. Outro fator de risco. Então, o colesterol, eles acham que está alto, e o que importa é se está oxidado ou não. A estatina, ela diminui a vitamina B12, diminui a coenzima Q10, que é tão necessária aí para as mitocôndrias, para formar energia, e ainda por cima, diminui a matriz GLA, né? Diminui a K2. Então, você está prevenindo um problema cardíaco, diminuindo seu colesterol, sendo que se diminuir a K2, vai depositar mais cálcio nas artérias. Porque sem a K2, o cálcio não sabe para onde ir, vai para tecidos moles. Não é contraditório isso? Está diminuindo sua coenzima Q10, que o coração precisa tanto da coenzima Q10? Então, será que é necessário mesmo tomar essa estatina? Tem um estudo lá na Bulgária, fizeram um estudo, que comprova o que eu sempre falo sobre as estatinas. Ela inibe a K2, ela inibe a coenzima Q10, que é importante para gerar energia, e também por ser anti-inflamatória, né? A coenzima Q10 ela é antioxidante, anti-inflamatória, diminuindo a formação de osso na artéria, né? Então, a coenzima Q10, ela diminui a formação de osso na artéria, ela é anti-inflamatória e antioxidante, e gera mais energia. A estatina diminui. A estatina diminui a B12, que é tão importante para o sistema nervoso central, e, inclusive, olha que contrassenso. Nós necessitamos da vitamina B12 para diminuir a homocisteína. A homocisteína, quem tem homocisteína alta é fator de risco para infarto, para AVC. Então, o próprio remédio que está prevenindo, né, um infarto, está diminuindo cofatores que esses sim preveniriam um infarto. E também a estatina diminui a formação da glutationa peroxidase, que é uma enzima antioxidante que a gente fabrica, é a maior enzima antioxidante. Então, pelo menos quem toma estatina deveria estar suplementando com tudo isso. Mas não, medicina, a nossa medicina convencional, a cartesiana, não vê nada disso. Só te dá o remédio. Essa pessoa em questão que eu estou falando, aí da família, eu estou citando como exemplo, foi lá no cardiologista, você acha que deram, mas nenhum magnésio não deram. Nenhum magnésio, deram remédio para baixar a pressão. Sendo que ela continua com a pressão alta. Então, é realmente preocupante as pessoas que estão dependentes desses profissionais e desses medicamentos, porque não está curando nada, está gastando rios de dinheiro na farmácia e fazendo exames, mas os necessários mesmo eles não pedem, e a pessoa fica perdida. Quanta gente aí que está terminando o DSC, nosso programa de desinflamação, que já melhorou TGO, TGP, que é do fígado, já emagreceu 5, 6 quilos, está tendo mais energia. Fibromialgia, pessoas com fibromialgia que praticamente zerou. Várias pessoas falando isso. Inclusive, estão pedindo até para participar do próximo aí, né? Então, o cálcio tem que estar nos ossos e nos dentes, e não nos rins, porque forma pedra de oxalato de cálcio que pode entupir o uréter, nos olhos que forma catarata, nas coronárias que pode dar infarto, no fígado, nas cartilagens articulares, provocando condrocalcinólise, né? Acelerando o desgaste das articulações. Sendo que as inflamações são necessárias, sim, para haver um processo de defesa e regeneração.
A inflamação gera um estresse oxidativo, mas após gerar esse estresse oxidativo, após gerar essa resposta inflamatória, o corpo se reconstrói. Ele se, né? Quando você se corta, se machuca, não cria, às vezes, até pus, incha e tudo, depois vai construindo. Essa é a inflamação aguda. O problema é a inflamação crônica, que a medicina convencional não sabe tratar. Então, a inflamação aguda é necessária ao corpo, que é fácil a gente detectar. Tem dor, calor, vermelhidão, inchaço e até uma perda de função. O problema é quando essa inflamação se perpetua, ela se cronifica. Então, isso é inflamação subclínica crônica. O que causa isso? O açúcar, o glutamato monossódico, né? Aqueles temperos lá, agrotóxicos, toxinas em geral, fumo, o estresse, a poluição, os xenoestrógenos, os metais, a radiação, desequilíbrios hormonais, que inclusive desequilíbrios hormonais, eu não sei se é a aula de amanhã ou de quarta. Agora não lembro. Mas vamos ter. Amanhã, quarta-feira, a aula vai ser sobre desequilíbrios hormonais. Os parasitas, e o pior é que não tem sintoma. No começo não tem sintomas. Então, essas citocinas pró-inflamatórias são proteínas de disparo no nosso organismo, né? Reações no sistema imunológico que acabam por danificar qualquer órgão ou sistema do nosso corpo. Isso vai criando danos, claro, nas artérias, nas articulações, nos sistemas hormonais, nos neurônios, nas células, nos tecidos, nas glândulas, nos órgãos como intestino e fígado, e 55% de casos com pessoas com inflamação, com essas inflamações crônicas subclínicas, tem morte súbita. Meu pai foi um, né? Que não sabia que tinha essas inflamações. Ia sempre no médico, nunca pediram um exame de homocisteína para ele, nunca pediram PCR, nunca pediram um monte de exames, né? Ficava naquele hemograma básico, glicose, e aquilo lá. Tomava o remédio para pressão, para diabetes, e teve morte súbita. Por quê? Mas morreu do nada. O médico falou que ele estava tão bem, que fatalidade. E morreu do nada, nada. Ninguém morre do nada. A não ser que sofra um acidente aí, automobilístico, sei lá. Mas morrer de doença, isso já vem há anos, e a medicina não detecta, não sabe tratar, e a pessoa, coitada, né? Fica lá, né? Nas mãos deles.